Chamou a participar conosco, especialista em segurança pública, ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, professor Rafael Cadipani, ao vivo aqui no nosso All News. Olá, professor, boa tarde. Vamos entender o que significa essa mega operação, qual é a força do Comando Vermelho no Rio e como isso já se espalha pelo Brasil. Boa tarde, Fabiola. É uma alegria falar com você, quem está nos assistindo, também com o Sakamoto e com o Josias, muito embora o tema seja extremamente. Eu não tenho outra palavra para dizer se não for nefasto, né? Assim, é uma coisa completamente inaceitável. O Comando Vermelho é uma das principais facções criminosas do Brasil, né? Ele só perde em termos de poderio econômico e presença nacional e poderio de arma para o primeiro comando da capital. E ele tem uma forma de atuação que é diferente, né? Na medida em que ele ocupa áreas, ele toma áreas, né? Essa região onde foi feita a operação hoje é uma região onde o crime coloca barricadas. O crime consegue colocar fogo nessas barricadas simultaneamente no momento em que a polícia vai tentar realizar uma coisa que é uma coisa corriqueira, digamos assim, que é efetuar uma prisão, né? O tipo de armamento que a gente está vendo aqui, nós estamos falando de armamento de guerra. Nós estamos vendo cenas que lembram a guerra da Ucrânia, aonde você tem drones que são jogados, jogam explosivos contra as forças de segurança, né? Então é óbvio, por outro lado, você tem uma população civil que fica completamente refém desse crime e que fica nessa guerra. Necessariamente isso é guerra. O que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que a gente está vendo hoje, é cena de guerra e a gente naturalizou o absurdo no Brasil. Então, o Comando Vermelho, ele é uma organização que tem tanto poder, digamos assim, tanto poder não, ela é menor que o PCC, mas ela tem uma violência, o grau de violência do Comando Vermelho ele é maior do que o PCC, né? A sua forma de atuação, e ele está num estágio que é um estágio anterior que o PCC está, o PCC é uma organização que está mais profissionalizada, o Comando Vermelho ele está menos profissionalizado, ele está ainda naquela vertente de facções criminosas, enquanto o PCC ele se comporta mais como máfia. E tem um aspecto importante de se colocar, é que se você pegar aí, o Comando Vermelho, ele se entrincheira em partes do território, que é uma coisa que o PCC não faz, né? Essas regiões são regiões onde você tem barricadas, algumas barricadas inclusive eletrificadas, de muito difícil acesso das forças de segurança, eles controlam, eles subjugam uma comunidade, né? E eles fazem dessa comunidade a sua área, e ela é protegida com fronteiras, com armas, inclusive até com drones. Essa é uma variação de diferença em relação ao PCC, que está o espaço geográfico de São Paulo, tirando o litoral, não permite esse tipo de coisa, esse tipo de controle, digamos assim, esse controle mais, digamos, militarizado, colocando assim, não é militarizado, mas esse controle mais guerrilheiro, embora é claro que o PCC comande áreas inteiras em São Paulo. E o que a gente assiste, então, é que na hora de você efetuar uma coisa simples, que é a prisão de um criminoso, cenas como essa acabem acontecendo e que foram, infelizmente, naturalizadas no nosso Brasil. Ô, professor, o senhor sempre fala aqui com a gente, né, a respeito dessas mega operações e o que significa eficácia, até pegando essa palavra que o Josias usou no final da sua análise. Quando que a gente pode dizer que uma mega operação ela foi absolutamente eficaz? É óbvio que o brasileiro ele quer, né, que operações sejam realizadas, que o crime seja reduzido, até mesmo extinto, né? E aí há uma expectativa em relação a essas megas operações, mas o que a gente vê às vezes no resultado são muitas mortes nessas mega operações. Como que a gente pode definir que uma mega operação ela está sendo bem realizada e que ela é eficaz? Então, Fabiola, eu acho que a gente não pode focar só na mega operação, a gente tem que focar na política de segurança, né? Porque a mega operação vai chegar um momento em que você vai ter que ocupar o espaço de forma que seja uma forma usando seu poderio bélico. Tá certo? Agora, o ponto central para mim é você ter essas megas operações, que não é a primeira no Rio de Janeiro, onde morrem mais de 20 pessoas, e que você não sente uma mudança efetiva nas condições das coisas acontecendo. Do meu ponto de vista, o que falta é a gente retomar esses territórios, Fabiola. A gente precisa, no momento em que você não está fazendo operação, que as coisas não estão colocadas, ou como aconteceu no passado, que até as cenas dos criminosos ficaram marcadas na memória do brasileiro, né? Fugindo quando você anunciava que ia ser feita a ocupação, quando você teve as UPPs, né? Você tem que fazer isso com calma e para você retomar essas áreas. E é claro que não é só a entrada do social. O social ele é uma parte importante do trabalho, assim como o policial é uma parte importante, mas tem uma dimensão econômica que não pode ser desprezada. A gente precisa, hoje o crime, ele dá meio de vida para muita gente no Rio de Janeiro e no Brasil.
né? Então a gente precisa dar meio de vida para as pessoas que não seja mais o crime. E o crime ele dá um meio de vida, ele dá uma cultura, né? Ele tem tudo isso que acaba gerando e fazendo com que ele aconteça. Então a gente precisa enfrentar isso para retomar esses territórios, porque não é razoável que uma operação. Na verdade é o seguinte: a Polícia do Rio de Janeiro está atuando como polícia em uma zona que é uma zona de guerra. Esse é o ponto central, né? Quando essas coisas acontecem, a gente está falando de uma zona de guerra. Nós não estamos falando mais de uma política tradicional ou de uma ação tradicional de polícia. Essas regras mudaram e a gente não atualizou nada em relação a isso. E para evitar que isso aconteça, o que a gente precisa fazer, Fabiola, é retomar essas áreas no momento, de forma adequada e forma planejada. Essas megas operações isoladas, elas não vão surtir efeito. A gente precisa estar numa política maior de segurança pública de retomada dessas áreas. E isso, Sakamoto, aí também querendo a sua análise rapidamente sobre esse caso do Rio de Janeiro, né? As pessoas até falam, já estou até acostumada. Eu fico muito pensando nos moradores dessas comunidades, escolas fechadas, postos de saúde fechados, o impacto disso na população. Não que o crime, claro, essas pessoas queiram o crime, mas como combater o crime sem afetar tanto a vida das pessoas? Bem, antes de mais nada, bom dia para o Rafael, obrigado pela presença. Fabiola, Bem, eu acho que eu faço eco com o que o Rafael e o Josias falaram, lembrando para as pessoas o seguinte: a gente está vendo aqui a polícia falando 20 pessoas mortas durante a operação. O que a polícia está dizendo, é claro, de antemão, é que essas 20 pessoas elas tinham envolvimento com o crime, duas delas policiais, que acabaram morrendo na operação, mas o resto, pessoas que teriam envolvimento com o crime, acabaram morrendo no confronto. É claro que todo policial tem, não apenas direito, mas ele deve se defender e defender civis, caso esteja numa situação de risco para a vida deles ou para a vida desses civis, isso não tenha dúvida nenhuma, né? Então, óbitos acabam acontecendo em enfrentamento. A questão é que, tendo em vista o histórico da polícia do Rio de Janeiro, o que a gente vê depois de mega operações como essa morreu civil que não deveria, morreu outro civil que não deveria, o outro civil foi confundido, fuzil que é confundido com guarda-chuva, isso que acontece, você vai vendo que pessoas acabaram morrendo em meio ao tiroteio, em meio a tudo isso, e não é raro também a gente ver muitas vezes a assessoria de imprensa ou mesmo as coletivas da imprensa que acontecem depois dessas ações, os militares basicamente os policiais militares, os policiais civis, os envolvidos, passando basicamente a ideia de que se morreu pela bala da polícia porque era culpado. A Anistia Internacional, uma série de outros órgãos, cansaram de reclamar desse tipo de argumentação de que se morreu na bala da polícia é porque é culpado. O fuzil do policial, ele não é investigador, promotor, juiz e carrasco. E mesmo se fosse, no Brasil não tem nem pena de morte. O que acontece é que muitas vezes, para além disso, é que você tem civis que não tinham absolutamente nada a ver, que acabam mortos por balas da polícia, né, entre aspas, equívocos, muitas aspas, porque é um equívoco construído, ou pela bala dos próprios bandidos. Né? É uma situação, como colocou o Rafael, acaba se tratando um território de guerra, isso é inegável, não tenha dúvida nenhuma, só que o Estado brasileiro não pode estar em guerra com a sua própria população. E quando eu digo população, estou falando civis no meio desse processo todo. Né? E aí a gente volta ao que o José está falando, que a gente sempre coloca aqui no All News, de que a polícia precisa agir com inteligência. Inteligência essa que acaba sendo prejudicada porque governos estaduais e o governo federal acabam não se acertando a respeito da integração das inteligências. Você pode atuar, quando você está com tratamento de câncer, e o câncer é agressivo, você primeiro aplica uma quimioterapia para reduzir o tamanho daquilo, você asfixiar o câncer, você isolar, né, os tumores, para que depois eles possam ser atacados de uma forma mais cirúrgica. Então é o seguinte, você reduz o tamanho e depois ataca. Então é o seguinte, qual que é a forma de redução que está havendo de forma sistemática no estado do Rio de Janeiro para que depois haja um ataque direto? Né? Quais são? O estado do Rio de Janeiro conseguiu cancelar todas as linhas de fornecimento de armamento ilegal, conseguiu cancelar todas as linhas de fornecimento de drogas que vêm de diversos países da América do Sul para o Rio de Janeiro, conseguiu acabar com a relação do crime organizado com os postos de gasolina, conseguiu limpar e exterminar o crime organizado nos quartéis, que você tem uma relação promíscua entre o poder público e também policiais.
Você conseguiu acabar com essa relação entre o crime organizado e outros setores econômicos para lavar dinheiro, com o mercado financeiro, com bancos no Rio de Janeiro e tudo isso mais. Você conseguiu isolá-los para aí sim você ir e ter uma ação como essa? A pergunta é não. A resposta é não. Você não tem isso, não é colocado dessa forma. Não estou falando que não existe ação. A ação existe nesse sentido. Só que o que acontece é que um ato como esse, em que você chega matando geral, né, você acaba matando uma grande quantidade de pessoas, não há como não atingir alguém que não tinha nada a ver com a história, feridos ou mortos. E aqui já estamos sabendo que teve civis entre os feridos. Isso é muito ruim e isso mostra que o Rio de Janeiro está perdido. Professor Rafael Cadipani, que estuda tanto isso de combate ao crime organizado, qual é o grande exemplo que a gente tem, professor, de combate e redução de crime organizado? Alguma experiência no Brasil ou fora do país que possa ser uma inspiração? A gente tem também discussões que estão acontecendo no Legislativo brasileiro sobre mudanças da lei. Esse é um caminho? O que é preciso fazer? Comentário sobre o que o Sakamoto falou, Fabiola, eu acho que tem um ponto que a gente tem que ver, é que o Rio de Janeiro, a forma como a coisa foi estruturada, é que o crime se esconde e usa essa população como escudo, né? Ele usa essa população como escudo na hora de se proteger, digamos assim, né? Então a população, e se a gente vê no caso agora que policiais foram mortos também, né? No certo sentido, o grande erro dessa história, eu acho que o Sakamoto tem parcialmente razão no que ele está colocando, é a gente jogar, os policiais também, eles estão parte do sistema, eles também são vítimas dessa história, porque eles acabam morrendo, eles acabam sendo jogados. Não é natural você colocar uma pessoa, por mais que ele seja treinada com 20, 23 anos, com um fuzil para ir invadir uma área como essa, que é uma área conflagrada, que é uma área que está tudo preparado para não ser invadida, né? E aí eu acho que o ponto central é a gente precisa enfrentar a corrupção, que existe corrupção nas forças do Estado, que não estão só apenas na polícia elas estão presentes, mas está na Assembleia Legislativa, está dentro dos governos. Tem uma questão de uma infiltração dessa corrupção que impede com que o Estado pode funcionar melhor. E outra coisa, né? Falta um planejamento, como eu falei antes, para a gente retomar essas áreas. E agora, respondendo a sua pergunta, quem fez conseguiu evoluir em relação a isso um pouco foi a Colômbia, que teve um planejamento de uma tentativa de retomada de áreas em Medellín e em Bogotá, que eram áreas mais controladas ali pelos grupos criminosos. Ou seja, existem experiências que possam ser utilizadas. As próprias UPPs no passado elas conseguiram fazer um pouco do trabalho, só que a gente precisa pensar na dimensão econômica e na dimensão social para dar alternativa de vida para essas pessoas, né? Fazer esse tipo de operação a gente já sabe o resultado, né? É necessário prender o criminoso? Sim, tem que prender o criminoso e vai ter momentos em que isso vai acontecer. Agora, o que incomoda não é você ter uma operação onde esse tipo de coisa aconteceu. O que incomoda é a gente ver todas as operações com esse tipo de coisa acontecendo e sendo utilizada politicamente, porque agora, ainda mais perto da eleição, o governo vai lá, vai falar, vai gerar essa coisa essa coisa do bem contra o mal. Assim, é claro que o crime está errado, precisa ser preso e tem que ser extirpado mesmo. A gente tem que retirar o crime dessas áreas. Agora tem que fazer isso com inteligência. E inteligência não dá para comparar, por exemplo, ao carbono oculto, porque a lógica de atuação do Comando Vermelho é muito diferente da atuação do PCC, né? Essas infiltrações elas são diferentes. Então, assim, a gente precisa pensar na dimensão da segurança pública, mas a gente precisa pensar na dimensão social, na dimensão econômica, para a gente retomar essas áreas. E o governo federal, como o Sakamoto estava falando, e o governo estadual precisam sentar, precisam atuar, porque senão vai ficar morrendo inocente, vai ficar morrendo inocente de tudo quanto é lado, vai morrer inocente na polícia, vai morrer inocente na comunidade. Então a gente tem que tomar, só o meu único ponto é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado para não entrar numa polarização e numa dicotomia, né? A polícia representa o Estado precisa ser respeitado. E a forma dele ser respeitado é atuar de forma profissional e inteligente, que não é o que a gente vê acontecendo. Jogar e fazer esse tipo de mega operação, a gente vai ter esse resultado na forma que está no Rio de Janeiro. Então a gente precisa retomar essas áreas. E retomar essas áreas tem uma dimensão de segurança pública, mas tem uma dimensão social e tem uma dimensão econômica também, que sempre é negligenciada quando a gente faz esse tipo de debate. Professor, a penúltima iniciativa, que pode-se dizer que teve alguma racionalidade por trás, foi a UPP, no Rio de Janeiro, a Unidade de Polícia Pacificadora, que é ainda da gestão do Sérgio Cabral, de triste memória, coisa de 2008. Né? A penúltima iniciativa, o governo Temer interveio na segurança pública do Rio de Janeiro, e estava lá o general Braga Neto, era o interventor, e agora está aí, o general está inclusive preso
nesse rolo da tentativa de golpe, né? Também fracassou. O senhor disse bem, não se compara a atuação daquela operação contra o PCC e essa daqui, o crime é de natureza diferente, mas ambos exploram atividades econômicas. No Rio de Janeiro, não só o tráfico de drogas, mas a milícia também, aliás, em algumas comunidades eles atuam juntos, são sócios, né? Operam atividades econômicas, até venda de serviço de internet, né? Num certo sentido, as duas operações contra o PCC e contra o PV, ou contra o CV, o Comando Vermelho, elas não se encontram na atividade econômica, no torniquete que o Estado precisa impor às finanças dos dois grupos? Sem dúvida, Josias, a gente precisa mexer na lavagem de dinheiro, sim, a gente precisa estudar e ir contra essa lavagem de dinheiro que o Comando Vermelho ocupa, mas ele tem uma natureza econômica um pouco diferente do PCC, porque uma parte também dos seus recursos vem dessas comunidades e gerem nessas comunidades, né? Por isso que eu digo sempre a necessidade dessa intervenção política, social e econômica nessas regiões, né? Isso é muito importante de ser feito. A gente precisa, o ponto que eu estou tentando colocar, eu acho que essa é a coisa, é que toda vez que a gente tem esse debate, a gente entra numa dicotomia polícia, criminoso, polícia, direitos humanos, comunidade. Eu acho que a gente tem que tentar sair disso que, do ponto de vista, é uma armadilha. A gente precisa cobrar profissionalismo da atuação das forças de segurança e do Estado. É política pública de segurança pública, e não ficar usando segurança pública para ficar fazendo bravata, como a gente vê acontecer no Rio de Janeiro, e subir em cima de cadáver, porque muitos desses sujeitos, eles sobem em cima de cadáver para fazer bravata sobre segurança pública. A gente precisa profissionalizar essa atuação policial cada vez mais. O Ministério Público estando presente como a gente vê. A gente precisa do governo federal presente. Não se vai resolver a situação do Rio de Janeiro sem o governo federal presente. E tem uma outra coisa, viu, Josias, que aconteceu no caso da Carbono Oculto. A Carbono Oculto, ela tinha pressão de agentes econômicos importantes. O setor de combustível estava dominado não, mas estava sofrendo uma influência muito forte do crime, e os players que eram os players que trabalham de forma correta queriam enfrentar isso. No caso do Rio de Janeiro, essa questão isso não está tão presente, pelo menos esse empresariado não está tão atuante para fazer o Estado funcionar direito, entendeu? Eu acho que o ponto central para a gente precisamos exigir que o Estado tenha uma política profissional de segurança pública, que o governo federal também assuma a sua responsabilidade, porque se fizer a operação e for entrar nas condições atuais, vai ter morte, como a gente sempre vê acontecendo, porque você não consegue passar ali sem ter um confronto generalizado. Agora que usando o drone, já usaram antes, quer dizer, é uma coisa extremamente delicada. E sem dúvida nenhuma, tem que limpar as forças de segurança. Não tem como a gente atuar o Estado sem o Estado estar limpo.